Olá a todos, aqui é Marcos Kligman, este é o canal Audiovisual. Nesse programa nós falaremos um pouco mais sobre a hierarquia nos filmes de baixo orçamento. Que título é esse? O que significa hierarquia nos filmes de baixo orçamento? O que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente está pagando por uma equipe trabalhar para a gente pode dar ordens à vontade. Quer dizer, a gente pode mandar e desmandar, demitir alguém, fazer o que a gente tem vontade e a outra pessoa, a pessoa contratada, baixou a luz aqui, vocês viram, tem que baixar as orelhinhas e dizer sim, ok, faço. Ou então dizer não faço, mas ela não pode ficar batendo muita boca, discutindo. Na verdade, nenhum ambiente profissional, nenhum ambiente audiovisual deveria ter bate-boca. Mas às vezes acontece. Então isso acontece muito mais nos filmes que as pessoas podem opinar, nos filmes que são feitos em grupo, em que todo mundo participa. Aí todo mundo quer ter o seu pitaco, todo mundo quer dar a sua ideia. E esse é um problema. E a maioria das produções brasileiras, a maioria esmagadora das produções brasileiras é feita assim, tipo, no amor, sabe? São produções muito amadoras. Então essa aqui é uma dica para quem está fazendo produções amadoras sobre a questão da hierarquia. A gente acha o que deve ser feito e tem nossa opinião sobre o andamento do filme, sobre as propostas para o filme, sobre a linguagem que o filme deve adotar. E é um perigo isso, porque o cinema ele funciona mais lentamente quando a gente ouve e propõe debates, ideias. Então acaba sendo uma questão muito mais filosófica, a questão da proposição de ideias no ato do set de filmagem. Então sim, todo mundo pode ser visto, ouvido, mas é preciso ter uma certa cautela, porque no dia da filmagem tudo precisa andar do modo mais rápido possível. Até porque justamente porque as pessoas não estão recebendo para isso, é preciso que tudo seja feito de modo rápido. É muito comum as pessoas quererem justificar a sua ideia, mas elas precisam ter em conta que a direção é a direção e ela está lá para coordenar a equipe. Então a gente precisa ir com calma e deixar que a direção do filme assuma o que é o seu papel. Assim como a diretora de cena, por exemplo, tem que ouvir a diretora de arte e tem que dar um pouco de espaço para ela. A gente tem muito orgulho. Esse é um problema que afeta muito mais roteiristas do que o resto da equipe, porque às vezes o roteirista tem que reescrever um trecho que já foi escrito, porque a roteirista vai lá e defende a sua ideia. Não, tem que ser assim. Mas a produção executiva é que manda. A produção executiva é quem bota dinheiro, né? Ela vai dizer, não, assim não quero, muda. E a pessoa tem que baixar as orelhinhas e mudar. Isso se chamam alterações. É horrível, todo mundo que é roteirista não gosta de alterações, mas elas fazem parte, a gente tem que se acostumar e entender muito bem. É muito bom que a gente trabalhe num set de filmagem como se fôssemos advogados. O que quer dizer como se fôssemos advogados? A gente tem que defender uma ideia com argumentos. Quer dizer alguma coisa, quer dar uma opinião, não diga nunca eu acho. Mas eu acho é uma palavra proibida. Porque eu acho é só achismo. Dá para ver que é o que tu pensa, mas cadê o embasamento disso? O embasamento que tu tem em cima de uma ideia vai tirar todos os achismos de lado. Então, quando tem uma ideia que tu quer propor, essa ideia, passar essa ideia para um grau hierárquico superior, então a gente vem com uns argumentos. Olha só, eu pensei nessa ideia aqui. Por quê? Porque parará, aí desenvolve essa ideia. Mas muito cuidado com esses filmes que todo mundo quer participar e que existe uma união, uma solidariedade, que todo mundo participa de modo colaborativo, igual. Se todo mundo vai poder dar opinião durante a produção de um filme, é muito importante que as pessoas entrem num acordo que essas opiniões devem ser reservadas para a pré-produção. Para quando a gente antes da gente entrar para filmar. Depois que entrou para filmar,
é a direção de cena que manda. E é bom que não se mude muito isso. Deixa a direção de cena coordenar, porque é esse o papel da direção de cena, fazer a coordenação de tudo. Se a gente vai destituir essa pessoa dessa função, então vai ter muito problema e vão haver atrasos. Tá? Então é muito importante. Eu fiz um curso com o Walter Cornaz, um curso há muito tempo, e ele fez uma oficina sobre como superproduzir ou como produzir com pouco dinheiro. E aí ele falou sobre a importância da liderança. A liderança sendo influente, importante, e as pessoas acreditando e concedendo a elas a direção, né? É como se fosse um contrato social. A gente estabelece, não, tu vai ser meu chefe e eu vou te obedecer. A gente aceita esse contrato. E se essa pessoa fala alguma coisa, se teu superior fala alguma coisa que tu é contra, deixa o orgulho de lado. Só faz como tem que ser. Faz como as pessoas querem que seja feito. Em alguns casos de cinema profissional, eu vou contar uma lenda aqui, uma lenda do cinema, tá? Eu já usei essa lenda de cinema. Quando o teu trabalho não tá saindo como tu queres, por exemplo, já aconteceu nos Estados Unidos de uma pessoa, um profissional de cinema, discordar tanto de uma opinião que ela não quer o seu nome nos créditos do filme. Não, assim, ó, eu vou trabalhar para ti, tá no contrato, beleza? Não põe meus nomes no crédito. Tá, mas a gente tem que, por exemplo, o cara que fez técnico de som, né? O cara que segurou a vara de boom, ficou com um gravador, aí ele diz assim, bom, alguém tem que assinar esse som direto. Então assina como Alan Smith. Alan Smith. Tem um Smith com ou 2 E's no final. Acabou, uma só pessoa acabou fazendo isso. Depois tem um vídeo que eu vou indicar aqui embaixo nos comentários, que tem toda a história do Alan Smith, é muito legal, muito interessante, e é uma piada interna entre diretores, produção de cinema. Então uma pessoa usou o Alan Smith, esse nome falso, para não assinar, porque ela achou que o trabalho tinha sido muito mal feito. Às vezes nem é muito mal feito, porque, por exemplo, nós temos uma pessoa fazendo direção de arte. Aí essa pessoa, sei lá, morre durante o filme. E aí entra outra, que tem opiniões completamente discordantes em relação à produção, direção de arte desse filme. Mas ela está lá para resolver os problemas, para preencher um lugar. Então como é que fica a assinatura? Então, vamos assinar Alan Smith aí, e daí ninguém aparece. O Alan Smith acabou sendo adotado por outros lados. Por exemplo, começou com um técnico de som direto, aí uma pessoa que era direção de arte, aí daqui a pouco entrou uma pessoa que era direção de fotografia, e as pessoas foram colocando esse nome, Alan Smith. No final das contas, no IMDb, que é o site que regulamenta todos os profissionais, que faz cadastro dos profissionais nos seus respectivos filmes, é um órgão sem fins lucrativos lá nos Estados Unidos, mas todo mundo, até aqui no Brasil, cadastra os seus nomes no IMDb. Então isso existe muito, assim, é comum as pessoas cadastrarem, fazerem um filme aqui no Brasil e se cadastrarem no IMDb, porque é um registro internacional válido em todo o mundo. Então as pessoas começaram a cadastrar seus nomes falsos quando não queriam aparecer, e lá no IMDb começou a aparecer um monte de Alan Smith. Só que o detalhe é que o Alan Smith acabou virando roteirista, produtor executivo, técnico de som, e aí quem for olhar o IMDb e procurar por Alan Smith vai ficar um pouco curioso, assim, porque é uma pessoa que faz som direto, ela faz produção executiva, faz um monte de coisa. E até eu usei aqui quando eu mesmo fiz várias funções em um filme, então eu não quis assinar como Marcos Kligman em várias funções, achei que ia aparecer meio amadora, não sei, porque foram 2 pessoas que fizeram o som direto do filme, então marquei como Alan Smith, o técnico de som. Mas isso é uma forma, voltando ao assunto, né, que eu abri um parênteses enorme, isso é uma forma da gente esquivar, né, quando a gente não quer assinar um produto. A hierarquia, voltando à hierarquia, pensem nisso, tá? Quando a gente estiver fazendo um filme, a gente aceita ter decisões sobre a nossa função e não ter decisões sobre outra função. E tá tudo bem.
Tem uma gíria, o pessoal da graxa, ali do bairro Santana, aqui em Porto Alegre, é uma graxa que fez televisão, faz cinema, faz publicidade. O que é a graxa? Graxa é o pessoal que carrega tripé, que bota a mão na graxa mesmo, que bota a mão no óleo, sabe? Pessoal que carrega tripé, carrega trilho e carrega madeira e vai para lá e para cá num set de filmagem. É a pirâmide social baixa, vamos dizer assim. Não é a mais baixa, mas é uma pirâmide social mais baixa. Inferior é palavra muito feia, né? Mas enfim, é uma pirâmide, é na base da pirâmide social. É ali a essência do cinema, na verdade. Porque um grande diretor de cinema sozinho não faz nada. Então ele precisa de uma equipe. Falar que abaixa esse método, né, hierárquico é meio estranho, mas eu vou tratar desse método tipo pirâmide para a gente entender. O legal seria um círculo, né? Porque todo mundo depende de tudo. Seria um círculo, né? Mas vamos lá, vamos continuar assim, não vou me perder muito. Essa galera do bairro Santana, eles tinham uma gíria aqui há uns 10 anos, 10, 15, 20 anos, que é uma gíria que pegou muito no cinema, que hoje eu acho que o Brasil inteiro usa essa gíria, que é assim, ó, faz o meu que eu faço o teu. O meu, faz o teu aí que eu faço o meu. Quando as pessoas começam a opinar sobre o trabalho de outra pessoa, por exemplo, um diretor de fotografia começa a falar sobre o que uma direção de arte deve fazer e tá, entre os níveis mais altos existe um polimento, né? As pessoas não interferem tanto assim, há um diálogo, mas no nível basal dessa pirâmide, vamos falar nesse termo, as pessoas, faz o meu que eu faço teu, ou seja, eu sou o chefe de elétrica, não vem me falar de trilho de trem, eu só faço a minha parte elétrica, não faço trilho de trem. Então, as pessoas se especificam nos seus trabalhos. E esse é um modelo norte-americano de produção de cinema que é muito específico. Os Estados Unidos têm disso em todas as áreas. Por exemplo, lá existe especialização médica muito bem especializada em joelho direito, porque tem uma veia ali que é diferente do joelho esquerdo. Então, esse tipo de especialização acabou se contaminando e assim é hoje em dia o cinema europeu e tal. Mas essa coisa do self-made man, que é uma pessoa fazendo todas as áreas, é uma coisa que puxa muito aqui para o Brasil quando a gente faz produção de baixo orçamento, daí a gente faz tudo. Esses tempos, olha aqui, ó, isso aqui foi de 2 dias atrás, essa peninha aqui. A gente fez uma produção aqui, eu fui ator, né? Fui um gavião, mas a diretora também, ela carregou um monte de equipamento, porque não tem muito dinheiro para a gente contratar equipes grandes, construir cenário, não sei o quê. Então as pessoas acabam se interferindo uma área nas outras. Isso é uma coisa de cinema pobre, isso é uma coisa de Brasil. E mesmo assim a gente tem que ter esse cuidado, porque é muito fácil segmentar quando tem um checklist de exercícios e práticas que tu tem que fazer no teu trabalho. Mas quando não é assim, quando todo mundo se ajuda, é mais fácil a gente escorregar para esse tipo de interferência no trabalho alheio. Então é preciso muita calma, a gente precisa trabalhar num ambiente bom, isso é muito importante, esse ambiente que a gente atribui mais para a publicidade, de um chefe gritando e os funcionários calados, ouvindo, isso aí está acabando, gente, isso aí está desmoronando. Meu amigo, o diretor de cena, Pedro Maron, ele diz que o tom máximo que se conversa com uma outra pessoa é esse que a gente está conversando aqui. É um tom muito tranquilo, mesmo que haja uma situação tensa, está tudo bem, é preciso, é importante que a tranquilidade seja mantida. Porque fica até ridículo hoje em dia um diretor que grita, sabe? Isso aí não existe mais. Existem grandes histórias de insubordinação na publicidade do Rio Grande do Sul, mas se vocês querem ver os graus mais altos de insubordinação no cinema, procurem a história do filme Fitzcarraldo. Eu vou escrever aqui. Fitzcarraldo. Aí procurem essa lenda aí na internet, vocês vão ver histórias maluquíssimas, tá? De apontar arma na cabeça de uma pessoa, de gente morrendo no set. Eu estou rindo porque não é comigo. A dor não é minha, desculpem. Mas é isso aí, pessoal. Em resumo, quando a gente faz filmes no amor, com galera, a gente tem que deixar um grau hierárquico funcionando e a gente tem que guardar as nossas opiniões para nós mesmos. Quando for tua vez de ser diretora de cena, aí tu vai lá e dá ordens.
Mas quando tua vez é um papel um pouco inferior, aceita. Vamos manter o ambiente de cinema produtivo. E para ser produtivo, a gente tem que deixar o orgulho do lado de fora do set, tá? Então, eu gostaria de pedir para vocês que muita gente assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal. Então, tem que se inscrever no canal, gente, tá? Toda semana vai ter vídeo novo, vai ter coisas falando sobre a produção de cinema, que não se faz crítica, se faz produção. Ajuda esse canal, que ele está bem no comecinho, tem pouca gente ainda, tá? E assim vai ficar, vocês vão ouvir isso por mais alguns anos, tudo bem, faz parte, tá? Um beijo, meu nome é Marcos Kligerman, esse é o canal Audiovisual, não sei como é que se termina, eu sou youtuber, mas estou aqui compartilhando meu conhecimento com vocês. Um beijo, pessoal. Yeah!